Rapidão, rapidão, rapidão. Parabéns pra você. Obrigado. Aniversário? Pode, por favor. Você tá aqui, você tá aqui. Legal demais. Não fica. Cantinho. Mano, nós somos Compra aí, terra boa. Vamos lá, gente. Senta, fica quietinho, rapidão, pra gente poder terminar. Meus amigos, aqui nós estamos numa réplica de uma sinagoga do primeiro século. Tá certo? É uma réplica, não tá aqui desde a época de Jesus, que a gente construiu aqui faz uns 20 anos, para o pessoal poder ter uma ideia de como é que seriam as sinagogas naquela época. Sinagoga, na época de Jesus, não era um prédio religioso. O único prédio religioso para a comunidade judaica era o templo, que ficava em Jerusalém. As pessoas iam para lá 3 vezes por ano, tinham sacerdotes que ofereciam sacrifícios diários no templo e finito. A sinagoga só assumiu um papel religioso depois do ano 70 depois de Cristo. Quando o templo foi destruído, não tinha mais aonde oferecer sacrifício diário. Aí eles substituíram os sacrifícios diários por orações diárias, que aí sim começaram a acontecer nas sinagogas. Tanto que é só depois dessa época, só depois da destruição do templo, que a gente encontra a sinagoga construída olhando para Jerusalém. As sinagogas que são de antes do templo estar destruído, elas não têm essa preocupação com a orientação, porque eles não usavam ela para orar. Eles usavam a sinagoga só pelo que diz o seu nome, em grego, synagoge, em hebraico, Beit Knesset, casa da reunião. Era o centro comunitário daquela época. Para cá que eles vinham para comprar e vender propriedade, para comprar e vender animais. Para cá eles vinham para resolver os seus conflitos diante dos anciãos de uma aldeia. Para cá as crianças vinham ao longo da semana para estudar, porque as sinagogas funcionavam basicamente como as escolas. Inclusive no sábado, que era quando o povo estava descansando das suas atividades, né, no campo, com seus animais e tal, toda a comunidade se reunia dentro da sinagoga para todo mundo estudar junto, aprender junto. Só que nessa época a educação não era estudar física, gente. Ninguém estudava física. Não tinha professor de química. Tinha professor de quê? De Torá, de Bíblia, das escrituras. A educação tinha essa base. Mas os rolos das escrituras, hoje em dia aqui em Israel, se você quiser comprar uma Torá, assim, um rolo, você vai pagar uns 250 mil reais, mais ou menos. Pensa naquela época. O quanto custava, às vezes as pessoas, era a empresa, o resultado de uma vida inteira para uma família conseguir finalmente ter o seu rolo. Uma comunidade pobre, igual Nazaré, as pessoas só teriam acesso aos rolos das escrituras dentro da sinagoga. Eles ficavam colocados em jarros, assim, numa sala do lado e eram trazidos para fora só nos dias bem especiais, quando um professor, um rabino, mesma coisa, vinha para cá, para abrir o rolo, ler uma porção das escrituras e ensinar o povo a respeito do caminho de Deus. Isso era uma aula, certo? Sim. Então não é verdade que de vez em quando eles, tipo assim, uma pessoa vinha, lia uma página ou um capítulo e depois outro vinha, não é verdade, era só o sacerdote que vinha e lia. Não, então, o conceito de sacerdócio, sacerdote tem a ver com o templo. Aqui todo homem judeu que tinha feito seu bar mitzvah tinha a possibilidade de vir e ler. Mas eles podiam vir e ler aqui, então? Podiam vir e ler, mas tinha alguém que seria o professor daquela reunião. Isso era uma honra grande. Foi isso que aconteceu com Jesus em Lucas, no capítulo 4, quando ele veio para a sinagoga. Em Lucas está escrito como era de costume. Ele veio e recebeu o rolo do profeta Isaías. Isso aqui é uma coisa que choca às vezes as pessoas, mas Jesus era judeu e não cristão. Não sei se alguém sabe. Ele era judeu, hein, gente? Vocês sabem? Ele vivia dentro dessa cultura Sim. o tempo inteiro. Então ele recebeu o rolo de Isaías, eu vou parafrasear, e ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar cura aos quebrantados de coração, liberdade aos cativos e declarar que esse é o ano aceitável do Senhor. Aí ele fechou o livro, sentou e começou a ensinar o povo. Mas olha só, até aqui isso é tudo normal. Em todas as sinagogas está todo mundo ouvindo a mesma passagem, porque eles leem sempre o mesmo texto toda semana. Estava todo mundo ouvindo a mesma declaração e passando mais ou menos pela mesma liturgia. Tudo igual. Mas o que Jesus escolheu dizer foi uma parada muito diferente. Porque ele olhou para eles e disse: hoje, enquanto vocês estão me ouvindo, essa escritura vai se cumprir. Isso aqui foi incrível, porque vocês têm que pensar que esse povo era um povo judeu, que estava vivendo debaixo da opressão do Império Romano. Os romanos estavam crucificando eles, maltratando eles, então eles eram os oprimidos que precisavam
de liberdade, Jesus leu essa passagem em Isaías e disse, é hoje, está se cumprindo, vocês vão ser libertos, basicamente. Mas o interessante é que daí ele conta para eles mais duas histórias, lá dos livros de Reis. Ele conta uma história da época de Elias, de uma viúva que vivia aqui naquele tempo de seca. Lembra que no tempo de Elias teve seca? No tempo de seca, ela não tinha provisão nenhuma, as pessoas estavam morrendo de fome aqui. E de repente essa mulher, que era uma viúva lá de Sarepta, teve um milagre de Deus, a farinha dela multiplicou, o azeite multiplicou, ela teve provisão para passar por aquele tempo difícil. A outra história que ele contou foi de Naamã, que era leproso. Lembra dessa história? Naamã era leproso, lepra, gente, era uma sentença de morte, ninguém era curado de lepra nunca. E esse cara falou com o profeta, entrou no Rio Jordão 7 vezes, nadou um pouquinho e foi curado. E olha que coisa louca, porque o ponto que Jesus estava fazendo era o seguinte: a viúva era de Sarepta. Sarepta, para vocês terem uma base, fica lá entre Tiro e Sidom, lá no meio do Líbano de hoje em dia. Era a cidade natal da rainha Jezabel, meus amigos, na época de Elias. Ela era gentia, e do pior tipo, digamos assim. Naamã, o leproso, era o capitão do exército sírio. Para e pensa. Ele era o chefe da ala militar de um dos maiores inimigos que Israel já teve, até os romanos. Então olha que interessante, que ao mesmo tempo que Jesus está dizendo para eles que eles vão ser libertos dos seus opressores, ele também está contando histórias da graça de Deus para os gentios. E isso aqui eu gosto sempre de dizer para todos os grupos que vêm visitar aqui comigo. Vocês são brasileiros. Talvez tenha um ou outro judeu espalhado no grupo, mas é seguro presumir que a maioria de vocês sejam gentios. Sim ou não? Sim. Beleza. Então a gente lê esse texto e diz assim, meu, que texto bonito, que história legal, a graça de Deus para os gentios, yes. Mas eu gosto sempre de tentar personalizar isso um pouquinho mais. Porque se a gente fingir que éramos nós sentados aqui, ouvindo ele naquele tempo, e tentar ouvir do mesmo jeito que eles ouviram, no final das contas, o que aquele povo ouviu foram histórias sobre a graça de Deus para os nossos inimigos. E aí vira muito mais pessoal, não vira? Não é. É muito mais aplicável na nossa vida do dia a dia. Como que isso pode afetar a gente hoje? A gente está vivendo num tempo onde o mundo está tão polarizado, tem tanta coisa acontecendo que parece que todo mundo é inimigo de todo mundo. Então eu sempre digo para todo mundo, gente, essa foi a primeira mensagem pública de Jesus, independente até de qual seja a sua crença. Eu não sei qual que é o background de vocês. A gente recebe gente aqui de tudo que é tipo de fé, de crença do mundo inteiro. Mas ainda assim, todo mundo pode ser afetado pelo que aconteceu na sinagoga de Nazaré. E aquilo foi tão revolucionário, aquele povo estava esperando que alguém dissesse assim, Deus está do lado de vocês. E aí Jesus levanta para dizer, Deus está do lado da humanidade. É incrível. A admiração do começo da mensagem virou raiva para o final, que eles não gostaram dessa declaração. Quiseram levar Jesus para fora da cidade, para jogar ele no penhasco, que na verdade era punição para quem blasfemasse contra Deus, consideraram blasfêmia. E Jesus teve que levantar e passar por entre eles para sair de Nazaré. Então, se vocês estivessem prontos, eu queria pedir para a gente fazer igual Jesus. Vamos ficar de pé e sair de Nazaré? Então, bora? Você pode tirar um xixi? Posso segurar? Se ele está estudando e está bom desse jeito, imagina poder. Obrigado. Mas é bom, daqui um ano ele se forma. Ele é muito bom, ele é melhor do que o que eu já vi. Ele se aprofunda nas coisas. Vou voltar daqui um ano. Os guias daqui, desse lugar, todos são bons, entendeu? Olha, a gente tem que voltar agora para conhecer isso. Vamos lá para cima, vamos. Ou para Monte Sinai.
Ela sumiu? Tá lá embaixo, na lojinha, gente. Às vezes ela tá com o reverendo tá lá embaixo. Não se preocupa não, se ela não estiver lá, a gente volta pra procurar ela. O reverendo desceu, foi descansar lá. Ela deve estar na lojinha. $1.000, imagina. Mais de $1 milhão, né? Ora. Ali. Boa vontade também, né? Ver de onde é, já acha brasileiro também. Já veio um brasileiro, já acha. Carrega. No lugar certo. Eva, cadê o Adão? Não achei ainda não. Não? Só meu irmão, o único Adão que eu conheço aqui. Já você vai Então achar eu me Eva. divorciei foi meu irmão. Ó, nós temos um mecânico, Tarzan, uma Eva. Meu irmão chama Adão mesmo. Chama mesmo? Minha mãe tá ficando todo mundo de vida. Maria, tem José. Meu Deus, o que é uma bainha dessa? Lá foi Cristiane. Deixa o chão tá solto. Pra ela levar lá no chão. Nada. O chão tá solto? Deixa eu ver. Nem vai estar bem baixo.